A França é renomada por sua excelência no futebol, sua gastronomia diversificada e por ser um país consideravelmente mais liberal do que seus vizinhos europeus. Dotado de uma história riquíssima, o território francês é repleto de edifícios antigos, castelos, monumentos e museus. Os franceses frequentemente protestam nas ruas quando se sentem injustiçados. Se você já viu algum filme francês, deve ter percebido que o tema da sexualidade é abordado de maneira mais aberta e explícita. A título de exemplo, há uma área na França onde é vetado o uso de vestimentas. Isso mesmo, é obrigatório andar nu. Venha conosco, pois neste vídeo vamos explorar a vida na França e revelar algumas peculiaridades que certamente irão te surpreender. Vamos nessa! Raros são os países que podem se orgulhar de uma posição geográfica tão vantajosa quanto a França, cuja capital, Paris, está a no máximo 12 horas de distância de qualquer aeroporto global. Ademais, um residente na França pode facilmente alcançar nações como Itália, Suíça, Bélgica e Luxemburgo com uma breve jornada de carro. E se você possui cidadania europeia, a burocracia fronteiriça é algo com o qual você não precisa se preocupar, graças ao Acordo de Schengen. Notou que deixei de mencionar uma das fronteiras francesas? Refiro-me à fronteira com a Espanha, localizada ao sul do país. Esse destaque se deve ao fato de que essa fronteira é uma das mais intrigantes do planeta. Interessado em saber o motivo? Com 623 quilômetros de extensão, os dois países são conectados por terra, mas entre eles encontra-se a Ilha dos Faisões, situada no meio do rio Bidasoa. Esse local é de grande importância e curiosidade, pois foi cenário de diversos tratados e acordos bilaterais entre as duas nações, incluindo o Tratado dos Pirineus em 1659. Mas a quem pertence essa ilha? Eis a grande curiosidade. A soberania da Ilha dos Faisões é alternada a cada 6 meses. De fevereiro a julho, ela é parte da Espanha e de agosto a janeiro pertence à França. Mas espere, as peculiaridades sobre a fronteira entre esses dois países ainda não terminaram. Já ouviu falar da cidade de Lívia? Não na França, mas sim na Espanha. A confusão surge porque, embora seja uma cidade espanhola, ela está rodeada por território francês. Isso se deve ao fato de que, durante a assinatura do Tratado dos Pirineus, o mesmo que envolve a Ilha dos Faisões, a cidade resistiu à transferência de soberania e foi acordado que ela manteria sua lealdade à coroa espanhola, o que permanece até os dias atuais. Lívia é famosa por suas fontes termais que proporcionam uma experiência relaxante e rejuvenescedora aos visitantes. Além disso, abriga a Igreja de Santa Maria, uma obra-prima do período romântico, e o Castelo de Lívia, que já foi cenário de conflitos territoriais entre os dois países no passado. Definitivamente, acredito que vale a pena visitar, você concorda? Agora, falando especificamente sobre a França, é impossível não começar por Paris, uma das cidades mais encantadoras do mundo, conhecida como a metrópole do amor. Apesar de ter 2 milhões de habitantes, Paris serve como um centro comercial e de serviços para mais de 10 milhões de pessoas, não apenas da França. Isso ocorre porque o sistema de transporte do país é extremamente eficiente, com trens de alta velocidade que chegam e partem constantemente. Isso permite que você alcance países vizinhos, como Bélgica e Suíça, em questão de horas, atravessando as belas terras do interior francês. Embora seja possível chegar a quase todo o território francês de trem, algumas regiões só são acessíveis de barco ou avião. Isso se deve ao passado colonial da França, que explorou praticamente todas as partes do mundo. Com o tempo, muitos desses territórios se tornaram independentes, mas alguns optaram por permanecer com a França. É o caso de várias ilhas nos oceanos Pacífico e Índico, bem como a Guiana Francesa, localizada na América do Sul. Isso faz com que a maior fronteira da França não seja com a Espanha, mas sim com o Brasil. Sabia disso? Retornando a Paris, ao visitar a cidade, um local imperdível é, sem dúvida, a Torre Eiffel, um dos destinos mais procurados do mundo e cenário para fotos de casais de todas as partes. Em seguida, a Catedral de Notre-Dame, atualmente em restauração, é o próximo ponto de interesse.
E para os aficionados por arte e história, o Palácio de Versalhes, antiga residência da família real francesa, e o Museu do Louvre, lar de algumas das mais renomadas obras de arte do mundo, como a Mona Lisa, são paradas obrigatórias. Esse itinerário é famoso e repleto de narrativas fascinantes. E se a fome apertar durante o passeio, não se preocupe, há inúmeras padarias onde você pode saborear um autêntico croissant francês, um dos ícones da culinária do país. Falando em gastronomia, a culinária francesa é considerada uma forma de arte e é reconhecida mundialmente por sua sofisticação. Desde os bistrôs mais simples até os restaurantes premiados com estrelas Michelin, a França tem uma abordagem refinada na preparação de seus pratos, transformando-os em verdadeiras experiências gastronômicas. Entre os pratos mais emblemáticos estão o coq au vin, um ensopado de frango cozido lentamente em vinho tinto, o ratatouille, um prato rústico à base de legumes frescos, e, é claro, o croissant, uma massa leve recheada com creme de leite doce ou chocolate. Na França, o paladar refinado é uma exigência, e somente as melhores trufas, queijos e vinhos são utilizados nas receitas. No entanto, a culinária francesa também reserva algumas excentricidades que podem surpreender os não habituados. Por exemplo, você teria coragem de experimentar escargot? Trata-se de um prato que consiste em caracóis preparados com ervas e manteiga. E esse não é nem de longe o item mais inusitado dos cardápios franceses. Para uma verdadeira imersão na França, não basta limitar-se à capital. É essencial explorar o interior do país. No sul, encontra-se a cidade de Nice, bastante procurada no verão francês por aqueles que não resistem a uma praia. Próximo dali, situa-se Mônaco, um principado independente, mas fortemente integrado ao território francês. Mônaco é uma das cidades mais luxuosas do mundo, frequentada por uma elite capaz de arcar com os altos custos de vida do local. É comum que os franceses visitem Mônaco para desfrutar dos cassinos, festas e iates luxuosos, gastando seus euros na cidade, que aceita a moeda mesmo não fazendo parte da União Europeia. Ainda no sul do país, para aqueles que apreciam o aspecto mais liberal da cultura francesa, existe um destino que pode ser especialmente atrativo para os curiosos e aventureiros. Vou revelar um segredo. Na região de Occitânia, há um balneário que já causou muitos burburinhos, tanto nacional quanto internacionalmente. Fundado na década de 60 pelos irmãos Outra, proprietários das terras locais, que contaram com o auxílio de políticos para elaborar o plano de construção da cidade, surgiu uma das maiores comunidades naturistas do mundo dedicada ao nudismo. O projeto ganhou o apoio do presidente de Gaulle, que incentivou a construção de spas e o fomento ao turismo na área. Em cerca de 10 anos, o balneário se tornou um dos maiores complexos naturistas globais, atraindo tanto franceses quanto estrangeiros. Estou falando do complexo de Cap d'Agde, também conhecido como a capital do sexo na Europa. Com suas praias, spas e clubes noturnos, para adentrar o complexo é necessário pagar uma taxa aproximada de 8 euros para pedestres e 18 euros para veículos. Uma vez lá dentro, é obrigatório seguir as regras do local, sendo a principal delas a proibição do uso de roupas. Ou seja, é necessário permanecer nu o tempo todo, e isso vale não apenas para a praia, mas também para o mercado, o banco e as lojas. Todas as atividades cotidianas devem ser realizadas sem vestimentas, por mais estranho que possa parecer. Atraindo cerca de 40 mil turistas anualmente, Cap d'Agde é um destino popular entre idosos liberais e recém-casados em busca de novas experiências no início de sua jornada conjugal. O território, com 4,5 km², divide-se em uma seção urbana, com restaurantes, mercados e a praia, que é o principal atrativo, além de spas renomados como Enjoy e Natureva. A praia é segmentada em 3 áreas distintas, uma para crianças e famílias, onde práticas sexuais são proibidas, e outras 2 onde o sexo é permitido, divididas entre hétero e homossexual. Um aspecto crucial das praias é a proibição rigorosa de tirar fotografias sem a permissão explícita dos frequentadores.
No entanto, ao pesquisar na internet, é possível encontrar imagens das praias de Cap d'Agde, o que pode ajudar a decidir se o destino é apropriado para você ou não. Além disso, a vida noturna na região é vibrante, com uma variedade de clubes que oferecem uma ampla gama de serviços, atrações e temas. Os preços podem ser elevados, mas com cerca de 45 euros é possível achar acomodações que servirão para uma noite completa, o que seria consideravelmente mais caro em outros lugares. Naturalmente, a região carrega sua parcela de controvérsias, tendo sido palco de disputas entre nudistas mais conservadores e os mais liberais sobre a legalidade de atos sexuais em público nas praias. Hoje em dia, embora tais práticas sejam permitidas nas praias, o sexo em outras áreas do balneário é ilegal, e os visitantes são advertidos sobre isso ao chegar e através de placas informativas espalhadas pelo local. A administração local orienta que o local adequado para relações sexuais é somente nas praias ou nos clubes distribuídos pela área. Se alguém for flagrado desrespeitando as regras, a multa pode chegar a cerca de 15 mil euros, o que não é nada convidativo. No entanto, isso não significa que não seja possível fazer novas amizades lá. Afinal, quem visita Cap d'Agde geralmente está ciente do que ocorre no local e muitas vezes está disposto a conhecer pessoas novas e se divertir. Existem relatos surpreendentes sobre o que acontece nas praias, mesmo antes do pôr do sol. Não sei quanto a você, mas eu já consigo imaginar. Contudo, se você é mais reservado e prefere programas mais intimistas, a França oferece várias alternativas, começando por seus castelos. A França é um verdadeiro deleite com construções que datam do período medieval, com cerca de 1000 anos de idade, ainda de pé até hoje, algumas até disponíveis para venda por algumas centenas de milhares de euros. Os mais grandiosos, como o Castelo de Versalhes, chegaram a ser transformados em residência real por algum tempo, o que apenas reforça a sua beleza e luxo. Além de Versalhes, outros ícones incluem o Castelo de Chambord, famoso por sua arquitetura renascentista, e o Château de Chenonceau, que se estende sobre o rio Loire com sua arquitetura romântica. Se você está em dúvida sobre qual visitar ou tem interesse na região de Dordogne, saiba que essa é uma ótima escolha. Com apenas 9.000 km², essa região abriga mais de 1000 castelos de todos os tipos e tamanhos. Entre nós, visitar Beynac e Castelnau é altamente recomendável, pois são 2 dos castelos mais impressionantes da região. Por fim, também vale a pena explorar os Alpes na região norte do país. Embora não sejam tão conhecidos quanto os Alpes suíços, eles têm seu próprio charme e oferecem AOS franceses a oportunidade de praticar esqui no inverno e montanhismo no verão. E então, me conta, você já conhecia todas essas curiosidades sobre o povo e a cultura francesa? Teria coragem de fazer compras no supermercado completamente nu? Deixe nos comentários se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!